Olá, seja muito bem-vindo então ao segundo vídeo da série Meu PC não inicia, o que fazer? Então você ligou seu computador e o seu computador ele aparece um monte de letrinhas brancas, certo? E não inicia o Windows e aí você não sabe o que fazer. Então você já foi no setup conforme está no vídeo 1 e você viu que a inicialização está correta, se não estava correta você acertou, só que continua com problema. Muito bem. Então vamos tentar resolver esse problema, ok? O primeiro passo é abrir então a sua CPU. Antes de abrir, vamos dar uma breve olhada no que você vai achar quando você abrir. Você olhando aqui, ó, nós estamos vendo agora a sua placa-mãe. Quando você abrir, você vai ver ela, certo? Essa visão que você tem aqui, ó, na verdade, certo, aqui atrás, é justamente a sua placa-mãe que está encaixada, certo, no seu gabinete. Você tem essa visão aqui, tá vendo? É claro que quando você abrir o computador, você vai ter uma visão diferente, porque você vai ter um cooler, por exemplo, que é aquela ventoinha aqui em cima do processador. Você vai ter os cabos, o cabo de energia entrando aqui, cabo de energia entrando aqui, e assim vai, certo? Mas basicamente você vai ver isso. Então, o que nós vamos fazer então? Nós vamos abrir a CPU e nós vamos então verificar se está tudo em ordem lá dentro, ok? Se não tem nenhum cabo solto, algo assim. Vamos lá então? É muito fácil. Você chega aqui, ó, no caso tem esses parafusos atrás dela. Eu já tirei um parafuso para ficar mais fácil para a gente, ok? Então, nós vamos soltar esse parafuso, ó, com uma chave Phillips. Você consegue fazer isso. Então, primeiro passo. Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. O parafuso, ó, é bom essas chaves magnetizadas, né? Porque o parafuso já saiu na minha mão, olha só que interessante. E para você, olha, com a mão só eu estou abrindo a CPU, ok? Vou abrir ela, olha só. E você abrindo a sua CPU, o que você vai encontrar dentro dela então? Você vai encontrar justamente aquilo que eu falei, lembra? Então, eis a sua placa-mãe, né? Com o cooler, tá vendo? A ventoinha, né? Certo? Então é preciso analisar primeiro se está tudo em ordem aqui dentro, né? Alguma coisa pode estar solta, tem coisas que podem estar soltas, certo? Então, por exemplo, é muito importante que você analise e veja. Eu deixei de uma maneira antes do vídeo, de uma maneira mais assim, tudo solto possível, para você poder fazer suas verificações. Tá vendo aqui, ó? Bem aqui do lado aqui bem ao lado do processador. Se você analisar aqui, ó, tá vendo? Que é um conector. Nesse conector, ó, tem esse cabo aqui que é o da fonte. Esse conector ele alimenta, né, certo? O processador, que está bem logo abaixo aqui da sua ventoinha. Então é importante dar uma verificada, dar uma apertadinha para ver se ele está em ordem. Outra coisa também muito importante, às vezes quando o computador vem da loja, a pessoa não coloca os cabos da fonte direito, tá vendo? Tanto que ele tem até essa indicação. Né, mas às vezes ele não está bem encaixado. Quando não está bem encaixado, acontece de não pegar. Tá vendo aqui, ó? Não tem erro, só vai entrar desse jeito. Então, se você de repente estiver forçando e não está entrando, é porque é de outro jeito, ok? Então ele vai, olha, conforme eu vou apertando ele, conforme eu apertar ele vai então encaixar e você vai ouvir o famoso clique, né? Que deu certo, ok? Essa é uma outra coisa que é muito importante fazer, certo? Então você já verificou o cabo que alimenta o processador que está aqui embaixo. E você verificou o cabo que alimenta a sua placa-mãe, o cabo da fonte que alimenta a placa-mãe. Certo? É importante também verificar os cabos que alimentam, por exemplo, o seu disco rígido, que é a sua HD. Certo? Aqui, por exemplo, eu deixei solto. Ó. Então você verifica se esses cabos eles estão bem presos, especialmente hoje em dia que existe aquelas HDs que são SATAs, então existe adaptação, né, desse tipo aqui para HD SATA, que é uma entrada diferente, uma entrada preta, certo? Um cabo como esse preto. Então, devido à entrada da HD SATA ela ser diferente, então muitas vezes a pessoa põe uma adaptação que sai daqui para a entrada SATA, que é uma entrada como se você fizesse um Lzinho, vamos dizer assim, né, grosso modo falando. Então, verificou isso? Ok. O que mais pode estar dando problema? Né, que você pode, de repente, outra coisa, você verifica isso aqui, ó, tá vendo? Ó, por quê? Você verifica, dá uma mexidinha aqui, ó, porque isso aqui pode estar solto. Se ele estiver solto, você pode, o seu computador ele vai aquecer mais, certo?
ele vai ter problemas. Por quê? Aqui você vê a ventoinha. Abaixo da ventoinha você vê então essa parte metálica, certo? Cheia de filetes. E logo abaixo está o processador. Se isso aqui tiver com uma desses 4 terminais que seguram ele solto, se tiver manco, vai acontecer então que a sua CPU ela vai parar de funcionar. O seu computador vai começar a travar. E muitas vezes talvez ele nem inicie por causa disso. Ok? Outra coisa também muito importante é você verificar isso aqui, ó. Eu deixei no ambiente mais hostil possível para que você possa enxergar. O que é isso aqui? Vou puxar a placa-mãe aqui de volta para você poder entender. Ó, isso aqui são seus pentes de memória, tá vendo? Eu vou pegar agora aqui um pente de memória para você dar uma olhada. Olha assim, esse aqui é o seu pente de memória. Tá vendo? Ele está aqui, certo? E você, na sua visão que você tem no seu computador, provavelmente ele está assim, ó. Tá vendo lá? Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é só para você poder apertar para ele poder sair. Apertei de um lado, vou lá apertar do outro, ó. Olha lá. Tá vendo? Apertei, prontinho, ele já saiu. Então o que você faz? Muitas vezes aqui pode estar sujo, né? Existe uma solução muito interessante chamada limpa contatos. Você pode de repente usar ela aqui, mas use ela com a CPU desligada, o cabo de energia fora da tomada, certo? E espera um tempinho, uns 10 minutos para secar bem. Alguns esperam 3, eu prefiro esperar 10, porque afinal de contas é melhor prevenir do que remediar, ok? Então o que você faz? Tirou o seu cabo de energia, tirou o seu pente de memória. O que você faz? Você pega uma borrachinha, dessas borrachinhas de escola, e passa aqui, tá vendo? Nesses terminais, ó. Passa aqui nesses terminais aqui, ó. Tá vendo? Passa aqui e depois passa aqui. Por incrível que pareça, isso pode estar fazendo com que o seu computador ele não inicie a sujeira aqui nos slots ou no próprio, que são os encaixes, na verdade, né, do pente de memória. Chamamos de slot isso aqui. Isso aqui é o pente de memória. Slot não é nada mais do que o encaixe, ok? Aí você vai, põe de volta, né? Conforme o formato, não tem como você errar. Se você pôr diferente, não vai entrar, certo? Você tem que certificar que entrou certinho, né? Senão não vai iniciar o computador, ok? E assim, por último, nesse vídeo nós vamos ver uma coisa muito importante também, que é o funcionamento de uma coisa que muita gente não sabe que tem numa CPU. Está vendo isso aqui, ó? Isso aqui na verdade é o que? Vamos olhar então na nossa placa-mãe. Tá vendo? Isso aqui é uma bateria, certo? E essa bateria ela serve para manter algumas partes importantes da sua placa-mãe funcionando, mesmo quando o computador está desligado. Então, às vezes é necessário trocar essa bateria. O importante aqui é você resetar o computador. Normalmente existe bem pertinho da bateria uns terminais como esse aqui, tá vendo? Tá vendo esse terminal? Tá vendo aqui esse jumper? Tá vendo? Normalmente o que você faz? Está sempre perto da bateria, entendeu? Você vai resetar sua placa-mãe, certo? Normalmente existe sempre um desse aqui perto. No caso dessa placa-mãe, o jumper infelizmente está longe, eu não entendo porquê, né? Mas quem projetou então fez isso, né? E cada um, como diz o bom e velho Marcelo Tonella. Então vamos lá. Então o que você faz para resetar? Põe o cabo de energia no seu computador, certo? E você faz o seguinte: você vai aqui, ó, tira ele. Tá vendo que existe um que tá vendo, ó, livre, né? Para resetar você apenas faz isso, ó, você tira esse e põe ele e cobre, certo? Vai ficar na verdade da sua esquerda livre. E nessa você aperta aqui o botão liga e desliga. Aperta com o computador, certo? O cabo ligado, o cabo de energia ligado, ok? Você faz isso, né? É claro que você vai fazer isso onde? Aqui dentro, né? Aqui dentro da sua placa-mãe, ok? Tá? Aqui dentro você vai achar, no caso aqui, ó, ele está bem aqui, tá vendo? Você vai fazer isso, tá vendo que tem um livre? Tem um que está livre. Você tira e cobre de um jeito que fique da direita, de um lado, no jeito que fique então esse pininho que está livre aqui coberto, vai sobrar somente o da esquerda aqui, conforme estamos vendo, ok? Então tira e aí você vai resetar. Apertou o botão liga e desliga. Depois o que você faz? Você pega e você volta ao normal. Não se esqueça de fazer isso, senão seu computador não vai ligar, ok? Esses são os passos importantes que você pode fazer para ter certeza se não tem nenhum problema
na sua placa-mãe. No próximo vídeo falaremos também de outra coisa muito importante relacionada à alimentação do computador. Muito obrigado, forte abraço e espero que você esteja indo bem. Valeu!